Não abra sua açaiteria perto de concorrentes. Isso é o erro de muitos empreendedores que estão iniciando, não só no ramo de açaiteria, mas de qualquer outro ramo. Meu nome é Emerson, vamos para mais um vídeo da distribuidora Açaí Náticos. Pessoal, ontem eu estava com um cliente novo, né? Um rapaz ia inaugurar a loja e essa conversa veio à tona ontem, né? Com esse cliente novo. Existiam dois pontos, uma numa avenida principal, né? E outro ponto no meio de rua, né? Um ponto de rua que não tinha uma área gastronômica tão intensa. Esse ponto que era numa avenida movimentada tinha uma área gastronômica muito boa. Mas por que o cliente não escolheu? Justamente por conta disso. Tinha 2 ou 3 concorrentes de açaiteria, né? Ele está abrindo uma açaiteria e ele acabou optando nesse ponto que é de rua, que não tem tanto movimento, achando que os concorrentes iam prejudicar ele, né, as vendas dele. E a gente também ia passando por essa situação do nosso início e a gente vai te provar o contrário, que quanto mais concorrente tem em volta de você, se você fizer um trabalho bem feito, com certeza as suas vendas vai decolar ainda mais. Então vamos lá, pessoal, como é que funciona? Quando nós iniciamos no nosso carrinho, o primeiro concorrente que nós ganhamos foi um trailer. A gente estava numa praça, né, com um carrinho como ambulantes e veio uma mega estrutura, um trailer. Eu lembro que naquela época, até noite sem dormir, a gente ficou preocupado com esse trailer muito mais estruturado do que nós, ia chegar ali no nosso dia a dia, né? Ia impactar nossas vendas, o nosso pensamento, era isso. Mas o que aconteceu foi o contrário, nossas vendas alavancaram. Por quê? Com a chegada do concorrente, nós saímos da nossa zona de conforto, nós estruturamos ainda mais o nosso carrinho. Então nós fizemos ali a aquisição de brita para colocar no chão, o chão que a gente estava ali na praça era de areia batida, então nós colocamos britas ali naquele ambiente, tiramos cadeiras de plásticos e adicionamos cadeiras e mesas de madeira, fizemos a aquisição de uma barraca a mais, então a gente deu um conforto a mais para o cliente, justamente pensando em estar batendo de frente com a estrutura do trailer. Mas nós tínhamos algo que já era melhor e passou a ser ainda melhor, que foi o atendimento e o nosso produto. Então, quando chega um concorrente perto de você, tenha certeza, o seu cliente vai lá, ele vai conhecer, desperta essa curiosidade no cliente. Quase todos vão ter essa curiosidade de conhecer o produto do seu concorrente, mas se o seu produto for melhor, se seu atendimento for melhor, 99% de chance dele voltar. E ele volta sendo torcedor, como se fosse torcedor de um clube de futebol. Ei, eu fui lá no concorrente tal, não chega nem aos pés de vocês. E ele fala isso pros amigos também. Mancha, ali só tem beleza. Vamos no açaí aqui dos meninos aqui do carrinho, que é mais simples, mas o atendimento é muito melhor e o produto é muito melhor. Então quando você faz o simples bem feito, vende um produto de qualidade e tem esse atendimento de excelência, as suas vendas fazem aumentar. Porque gera aquela concorrência até dos próprios clientes. Não, o açaí do fulano é melhor, o açaí do cicrano é melhor. E eles acabam mobilizando amigos e familiares para conhecer o seu ou conhecer o do concorrente se ele estiver à sua frente. Se ele estiver na frente do produto, se ele estiver na frente do atendimento, do que você. Então é assim que funciona. Quando nós fomos abrir a nossa primeira loja de rua, existia essa mesma situação. Um ponto numa rua e um ponto na avenida. O meu pai estava com medo no ponto da avenida, não de concorrentes, mas do preço do aluguel, né? Só que esse na avenida tinha os 2 maiores, na época, açaiterias de Fortaleza, e nós íamos ficar no meio. E meu irmão mais velho falou, a gente tem que estar na avenida. A gente é pequeno hoje, mas um dia a gente vai ser grande. Para ser grande, a gente tem que estar na melhor localidade, que é na avenida. Então a gente alugou aquele ponto na avenida com aluguel muito caro, correndo risco, e a gente alugou mesmo com medo, mas foi com medo mesmo, e iniciou ali no meio dos 2 maiores concorrentes de Fortaleza. Nós utilizamos estratégia para captar o cliente, como? Abrindo antes e fechando depois, oferecendo atendimento melhor, oferecendo produtos melhores, dando mais tempo de funcionamento para o cliente. Naquela época a gente perdia em estrutura, mas ganhava em todos os outros fatores.
Então, existe um estudo hoje que se chama paradoxo da escolha. Como é que funciona? Numa universidade colocaram uma máquina de refrigerante da Coca-Cola, certo? E essa máquina vendia 200 refrigerantes por dia, 200 latas de Coca-Cola por dia. Algum tempo depois, colocaram do lado uma máquina da Pepsi. E muitas pessoas questionavam, não, vai dividir. Se vende 200 latas por dia a Coca-Cola, hoje ela vai cair para 150 e a Pepsi talvez 50, ou a Coca vai vender 100, a Pepsi talvez também 100, mas o número de lata vai passar a ser o mesmo 200, né, por dia. Mas não, a Coca-Cola passou a vender 300 latas por dia e a Pepsi 150. O número de latas por dia aumentaram. Por que isso? Paradoxo da escolha. O cliente, quando só tinha Coca, ele se argumentava, eu vou tomar uma Coca ou não? Então existia um não como possível resposta. Quando passou a ter duas máquinas, agora Coca-Cola e Pepsi, o cliente mudou a pergunta, eu vou tomar uma Coca ou uma Pepsi? Então, o não passou a ser a terceira opção, entendeu? A primeira pergunta que ele fazia era o seguinte, eu quero uma Coca ou uma Pepsi? Então, as vendas fizeram foi aumentar. E é assim que acontece no nosso dia a dia. Hoje, nós temos 45 lojas do QAçaí Nordeste, as nossas lojas que mais faturam, as top 10 lojas que mais vendem, são as 10 lojas que têm mais concorrente em sua volta. Então, coincidência ou não, a concorrência ajuda, desde que você faça um trabalho bem feito, desde que você ofereça serviço, produto de qualidade, e estrutura também. Se você não tem condição de dar uma estrutura hoje, mas ganhe na qualidade, ganhe no serviço, no atendimento, que eu tenho certeza que suas vendas vão aumentar cada dia que se passa, mês a mês, ano após ano. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, faça comentários, passe a se inscrever aqui no nosso canal para fortalecer o nosso trabalho e vamos para mais vídeos.